Amém? Palavra do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para nós, no entanto, que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, dos entendidos. Amém? Podem sentar, amados. Tema nesta noite: a loucura ou a sabedoria. E agora à tarde mesmo, pensando bem nesta mensagem, a gente extrai daqui 3 tipos bem distintos de pessoas, ou 3 tipos bem distintos de homem, e cada um traz uma proposta totalmente diferente. E contudo, Paulo, quando está escrevendo a esta igreja, logo aqui neste começo mesmo, ele está falando acerca destes 3 tipos de pessoas, ou 3 tipos de homem. O primeiro tipo de pessoa, de homem, que Paulo está falando é o homem do conhecimento. O segundo tipo de homem que Paulo está falando é o homem da religião. E o terceiro tipo de homem que Paulo está falando também é o homem da loucura, ou o homem do sofrimento. E quando a gente, de fato, tenta compreender o que Paulo estava falando, ele estava desconstruindo naquele contexto uma sociedade da cultura filosófica mesmo, os gregos, uma outra sociedade da cultura religiosa, os judeus, e ele estava anunciando a mensagem que ia de confronto a tudo aquilo, tanto para o judeu quanto para o grego, para os que tinham o berço da cultura filosófica, como bem para os que tinham o berço da cultura religiosa. Ele está falando, e quando ele fala, ele está falando contra esta gente. O entendido e o culto era alguém arrogante. O espiritual, nesse contexto, ou religioso, era alguém prepotente, cheio de arrogância. E quando Cristo é anunciado, este Cristo, ele é apresentado como sendo escândalo e loucura para os gregos, loucura para os judeus estritamente religiosos, escândalo. O conceito escândalo aqui nos traz uma consciência de amaldiçoado. Não só escândalo do ponto de vista que quebrava toda a estrutura da lei, mas do ponto de vista de amaldiçoado ou maldição. E com isso a própria Bíblia está falando que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quando pegamos a estrutura da fé cristã, esta estrutura é uma estrutura que leva o Filho de Deus a ser amaldiçoado, ou ser aquele que vai à cruz pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por nossas transgressões, nos trazendo a possibilidade de poder galgar aquilo que não tínhamos condições, viés. O homem da religião aqui, ele está falando contra o fariseu de época. O homem da cultura, ele está falando contra o filósofo. E principalmente aqui tem 2 segmentos, os epicureus e os estoicistas, que estavam sempre cogitando acerca de sabedoria e acerca de algo novo para o povo e para a cultura. E os fariseus, por sua época, por sua condição, eram aqueles que olhavam, aqueles que atestavam o santo e o profano, aqueles que tinham todo um ritual, mas quando se pegava para valer mesmo, era um povo que já estava totalmente vazio, não tinha mais compreensão, iludido pelo círculo religioso, totalmente conduzido em cima de uma empáfia, de uma arrogância, porque aí o próprio Jesus ainda está falando, eles alargavam seus filactérios para serem vistos pelos homens, e perdiam ali grande tempo e grandes possibilidades orando nas praças, para que fossem vistos também pelos homens. E Paulo está falando contra esta gente. Ele não está falando contra a prostituta, ele não está falando desse contexto, contra o pecador, contra o cobrador de impostos, mas ele está pegando aqui, cultura desta época. Você pega 3 tipos de gente bem distintos, os gregos, com a cultura romana também, o grego romana, pegava aqui o berço da religião, então os judeus, e pegava aqui todos que estavam fora do berço da cultura religiosa, judaísmo, fora do berço da cultura da filosofia. Então podemos pegar aqui os gregos e os latinos com o Império Romano. Este povo era o povo culto de época. Fora deles chamava bárbaros, porque eram aqueles que não tinham tipo de compreensão do que se anunciava. Mas o evangelho é anunciado para este tipo de gente.
E aqui também é anunciado para a conversão genuína do grego, sabendo que a sabedoria humana, ainda falei isso semana passada, ela é animalesca e diabólica. A religião, ela é intransigente. Neste contexto aqui, quando Paulo está falando, ele está trazendo uma outra possibilidade. Então, aquele que tem cultura se orgulha no saber, aquele que tem a religião se orgulha do ponto de vista de toda a estrutura ritualística da religião, mas quando chega no cristão, aquele que de fato aceitou a fé cristã, ele não tem por que se orgulhar, não tem orgulho. E se ele para se orgulhar, ele vai compreender que só tem um tipo de orgulho para ele: orgulhar-se na cruz de Cristo. A cruz de Cristo fala de sofrimento, renúncia, fala de tentar aparecer, fala de humilhação. Filipenses 2,5 a seguir está falando de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando apontando para Jesus, o sentimento de humilhação, aquele que foi à cruz pelos nossos pecados, sendo Deus, toma forma de homem, e o servo, o homem da servidão, da humildade, aquele que vai à cruz, aquele que paga preço por nós. Então a proposta bíblica, irmãos, para o cristão sempre é esta: quer se orgulhar de alguma coisa? Sim, quero. Então orgulhe-se da cruz, porque nela o nosso Salvador morreu, e nela também o nosso Salvador está propondo: se alguém quiser segui-lo e não tomar a sua cruz, para tal não é digno de segui-lo. Então a mensagem da cruz não é uma mensagem de arrogância, é uma mensagem de salvação, mas também nos traz esta proposta do cristão que não tem do que se gloriar. Paulo, ele está falando que ele se gloriava, e quando ele está falando que se gloriava, ele mostra a tragédia de vida: espancado, apedrejado, náufrago, picado por serpente, descendo muralhas dentro de um cesto para não ser morto. E ele está falando: olha, eu glorio-me nestas coisas. Não tem arrogância, não pode ter. Coração do crente tem que ser um coração transparente. Coração do cristão tem que ser esse coração que compreende de fato o objetivo da cruz. Jesus nos redimiu. Filho de Deus toma forma humana para ir à cruz pelos nossos pecados, nos mostrou o caminho. Qual deve ser a condição do cristão? A ter esta consciência nítida e exata que nós não somos alguém do bojo da religião, como os fariseus eram, não somos do bojo da cultura também, como os gregos eram, mas somos estes que foram gerados, regenerados em Cristo Jesus para servi-lo e adorá-lo em todo sempre. A cruz, ela não só é uma mensagem de loucura, como eu falei, mas é uma mensagem de maldição. É maldito o que é pendurado na cruz. A religião nos estigmatiza, ela causa ferida em nós, e assim, quando a gente pega também a sabedoria deste mundo, nos estigmatiza, tenta atestar quem é culto, quem não é. Mas quando a gente cai para dentro do Evangelho, é loucura da pregação. Agora, quando a gente pega isso, irmãos, a consciência de que eu posso ter em mim a postura de louco para com o mundo, mas eu posso ter em mim também a postura de sábio para com o mundo e louco para com Deus. Se de fato eu sirvo a um Deus que doou o seu único filho, aquilo que ele tinha de melhor para me redimir, e daí de Deus não vem nada ruim, então tudo é bom mesmo. Se ele entregou o seu único filho por amor a mim, ele tem me chamado para ser diferente, para ser de contramão, de direção. Não é para andar nos parâmetros do mundo, não é para seguir também toda a estrutura que se informa por aí, trazer para dentro da casa do Senhor e tentar praticar aqui dentro. Não funciona. Sabedoria do mundo, ela tem que ser alguma coisa que a gente deixa por lá, porque aqui você é alguém que é sábio em Deus. A Bíblia está falando da instrução ao sábio, ele se fará mais sábio, ensina ao justo, ele crescerá em entendimento. E a principal característica de ser sábio diante de Deus, a Bíblia está falando, é temer, é honrar. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecimento do santo é prudência.
Então o servo do Senhor é este que é prudente, é este que é nivelado, é este que sabe ponderar e medir bem as coisas. Aquilo que é secularizado está lá para fora, aquilo que de fato atesta o reino e a graça de Deus está aqui dentro. Não estamos aqui para buscar estereótipo do mundo para aqui, e nem queremos levar estereótipo da igreja para o mundo. Não é isso, irmãos. A nossa função é proclamar o reino de Deus. Não é pegar a igreja e pôr ela como sendo uma igreja que cai na graça do povo, do ponto de vista que se olha para o mundo e olha para a igreja é uma coisa só. Somos diferentes, temos uma natureza nova. E se nós somos diferentes, temos uma natureza nova, esta natureza é dada por Deus, é do Espírito Santo, é loucura para o mundo. Crente que não se propõe louco para com o mundo, ele não compreendeu o Evangelho da graça. E aí, irmãos, eu quero trabalhar duas questões bem distintas desta proposta que li para vocês também. Não buscamos nem reconhecimento, nem aprovação e nem glória deste mundo. Não estamos aqui para que o mundo nos conheça, nos reconheça. Não estamos aqui cogitando glórias deste mundo. Não estamos aqui também tentando buscar um tipo de mérito, mas tudo quanto nós fazemos como servos de Deus, fazemos para Deus, exclusivamente. Então, se nós não buscamos reconhecimento, se nós não buscamos aprovação, e se nós não buscamos a glória deste mundo, todas as vezes que nós nos reunimos, louvamos especificamente para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Então o que nós estamos fazendo aqui? Celebrando o nome santo do Senhor. Bom, mas pode trazer bons esquemas e padrões utilizados lá fora que vai dar certo aqui dentro? Não vai. Santo e profano são duas coisas totalmente distintas. E todas as vezes que nós buscamos reconhecimento do mundo, irmãos, demonstramos a nossa ingratidão para com Deus. Todas as vezes que queremos ser notórios neste mundo, estamos atestando a nossa ingratidão para com Deus. E o cristão, ele não tem que ter esse coração ingrato, senão que ele tem que ter esse coração do ponto de vista bíblico também, voltado para o reconhecimento, para a adoração, para o louvor. Então, agradecido, o coração do cristão é sempre um coração agradecido, porque trazemos em nós esta proposta de que não éramos povos, somos povos hoje, povo de Deus. Não tínhamos nenhum tipo de possibilidade, fomos aliançados em Cristo Jesus para servir e adorar a Deus para a vida eterna. Então, tudo quanto nós queremos de fato e de verdade é porfiar por esta fé. E se a gente caminha por aí buscando a aprovação do mundo, você pode olhar, Deus está desaprovando você o tempo todo. O tempo todo. E a gente pensa que de alguma forma é o mundo que tem que nos notar. Não é. Crente é diferente. Crente é este que tem uma natureza espiritual. Crente confronta. Crente é este que, sobretudo, ama como Deus amou, mas não aceita as atitudes e ações que Deus também não aceita, porque se habita em mim o Espírito Santo, e se o Espírito Santo é de Deus e é Deus, então tudo que é da mente de Deus está na minha mente, está no meu coração, é palavra de Deus. E o que acontece lá fora? Fica lá fora. E aqui dentro? Somos diferentes, totalmente diferentes. Reconhecimento, nem pensar. O bom cristão, ele não busca reconhecimento nem de Deus, porque se ele é bom, e se ele vive em plena integridade com Deus, ele já está bem com Deus o tempo todo. Comunhão íntima, profunda, relacionamento incisivo, decisivo, como eu falei semana passada. E nós somos este povo que de fato abre mão de todo tipo de aprovação para lá, para viver um coração agradecido em detrimento daquilo que Deus fez por cada um de nós. Não éramos povos. Amém? Pergunta para o seu irmão, quem você era antes? Dá para equiparar com você agora? Fala para ele, se puder equiparar, tem algo de errado.
porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Então perca totalmente caguete do mundo. Você é servo do Senhor, filho de Deus, regenerado pelo Espírito Santo. E aí Paulo está falando para toda boa obra. Amém? E aí, irmãos, quando a gente de fato compreende isto, tudo fica fácil. Adorar é fácil, servir é fácil, ter compromisso é fácil, ter destreza é muito fácil, porque vivemos em Deus e para Deus. A nossa mente é conduzida por Ele. Os nossos pensamentos é sempre cogitando as coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto, que é do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai, é o que a Bíblia está falando. As estratégias deste mundo não se aplicam em nossos púlpitos. Então, aqui é um local santo, sim. Estratégia do mundo, não. Bom, mas eu sou um bom coach, é para lá. Eu sou um bom terapeuta, é para lá também, não funciona aqui dentro. Eu tenho uma consciência muito grande de administração de empresa, é para lá também, não é para cá. A gente confunde tudo isso, e assim, irmãos, se a gente traz toda a estratégia do mundo e joga dentro da igreja, logo a gente vai estar misturando o santo com o profano. E daí tem uma frasezinha, que pior do que profanar o local santo, é sacralizar o profano, e nós não podemos ter esta postura. Se eu fui redimido, se eu fui santificado, se eu fui regenerado para servir e adorar, então a minha proposta é única e exclusivamente esta. Bom, mas eu tenho muito que fazer neste mundo. Vai fazer, ganha a vida, trabalha muito, evangeliza muito, corre muito, faz tudo que você tem que fazer, muito mesmo, mas não ponha a sua esperança neste mundo. Paulo, ele está falando, viva neste mundo como se dele não dependesse. Então nós estamos vivendo aqui, mas dependemos deste mundo? Nem um pouco. Qualquer hora Jesus pode bater as portas, e aqueles que estão firmados no Senhor compreendem bem isto. Os dias são maus, não é? E se a gente compreende isto, a gente vai, todas as vezes que nivelamos pelos bens e pelos patrimônios seculares, corremos o risco de perder a eternidade. Você é crente, sou, graças a Deus. Nossa, mas você nem é próspero, né? Você é crente, sou, está fazendo campanha? Estou fazendo campanha. Nossa, mas você ainda nem comprou o seu casão, a sua casona, o seu carrão, né? Porque a gente aprendeu assim. Aí Jesus está falando, não é assim. Semana passada eu ainda falei, teologia da prosperidade começa com Satanás quando está tentando Jesus no monte da tentação. Olha, você prostra, me adora, que eu te dou tudo isso aí. Não é? E aqui a prosperidade do cristão é estar bem com Deus, é estar bem com a comunidade, é servir e adorar, é saber que não tem obstáculo, é saber que pode celebrar e adorar o tempo todo, a qualquer tempo, porque é bom. É bom. E ainda, se a gente sai aí nivelando o nosso padrão com o padrão do mundo, de fato a gente corre um sério risco de perder a eternidade. Deus não nos tem chamado para adquirirmos excessivamente bens materiais. Deus nos tem chamado para entesourar nos céus. Bom, e se eu tiver uma estratégia de ganhar dinheiro, é errado? Não é, mas não ponha sua mente, nem o seu coração definitivamente aí, porque tudo isto passa. A palavra de Deus permanece. Homens ricos passam, a palavra de Deus permanece. Homens poderosos passam, impérios passam, a palavra de Deus permanece. Então quem somos nós? Aqueles que abrem mão de mamon para servir e adorar o único e verdadeiro Deus. Bom, e se Ele não quiser me prosperar financeiramente, é porque Ele sabe que eu não tenho estrutura para ter uma boa finança. Posso negá-lo, não é? E aí, bom, mas e lá na campanha do sal grosso? Vamos para lá. Você leva uma peça de roupa, você joga sal grosso, você toma água ungida, e aí você vai ficar rico. Foge disto, irmãos. Tudo isto é um tipo de vagabundagem espiritual, tentando pegar presos, otários que estão tentando presumir a possibilidade de ganhar grandes dividendos. Sai fora disto.
O reino de Deus é outra coisa totalmente diferente. E ainda não existe meio termo. Se você é crente, você é crente. Se você não é crente, não é crente. Não existe meia verdade. Olha, eu sou meio santo, meio verdadeiro. Eu sou meio carnal, eu sou meio. Não tem meia religião, não tem meia cultura e não tem meia espiritual. Ou você é definitivamente um cristão servo e fiel, ou você não é. Jesus está propondo isto muito abertamente. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não se ajunta espalha. E a gente fica nesta e olha, mas eu vou ter aqui uma política de boa vizinhança. Não existe isso, irmãos. A palavra de Deus é central. Se ela atesta que o pecador, é pecador. Se atesta que o homem que rendeu-se aos pés de Jesus, confessando e teve transformação de vida, vai para o céu, vai para o céu. Não, mas é que hoje a gente trabalha com militâncias e vai que a gente fala de alguém e ele processa a gente juridicamente. Quem disse que crente não foi chamado para ser processado e ir para a cadeia também? Ou falem abertamente comigo. Concordam com a militância de LGBTQI+. Amém? Concorda com homens mutilando seus corpos para se tornarem mulheres? Concorda com a possibilidade de mulheres estarem fazendo uma carga hormonal masculina para cair cabelo, crescer barba, falar grosso, fazer uma cirurgia para tirar as mamas e aparecer aí como sendo a ex-Tami, o atual Tami, homem? Não concordamos com isso e não abrimos mãos do que a palavra de Deus nos propõe. Bom, então você odeia eles? Não odeio eles também. Se Deus ama, o cristão ama, mas eu tenho ódio pelas atitudes, pela postura, porque é de gente pecadora, é de gente profana e é de gente que sempre levanta para afrontar a glória de Deus. Concorda com o aborto? Não. A idade que a menina de 10, 11 anos abortou foi a idade que a Maria, a mãe de Jesus, quando foi visitar a Isabel, a criança mexeu no ventre da Isabel e foi cheia do Espírito Santo. Bom, e a gente mata uma criança de 6 meses, por isso que eu falei semana passada. Então muitos abortistas estão oferecendo os fetos e os seus infantes a Moloque. Todo tipo de aborto é uma oferenda a Moloque. Nós não concordamos com isso porque a Bíblia não atesta, e se ela não atesta, nós repugnamos esta prática. Bom, semana passada ele era homem, hoje é mulher. Não, ele é homem, ele é XX. Ou ela é mulher, ela é XX. Ele é homem, é XY. Não muda esta configuração, irmãos. Mas ela pôs no documento ideologia, não é sexo, pôs lá masculino. Problema. A palavra de Deus vai contra esta gente, vai contra esta postura e esta atitude, seja ela de sabedoria ou seja ela de intervenção religiosa. É maldito para Deus. O que é maldito para Deus é maldito. O que é maldito para o mundo é maldito para o mundo. A igreja tem que ser maldita para o mundo e o mundo tem que ser maldito para o reino, para com a glória, para com Deus. Porque então a gente olha para o mundo e vai saquear o que tem no mundo, almas que perecem. E se nós somos amaldiçoados pelo mundo, o mundo olha e vê que há diferença em nós. Bom, e se eu receber processo, como eu já falei, irmãos, sofra, paga preço, você é crente, tenha postura, o Espírito Santo te conduz, a palavra de Deus te assevera. Então seja legítimo nesta consciência, nesta condição cristã. A verdadeira igreja na face da terra tem que continuar com esta pregação insana, esta pregação louca e esta pregação escandalosa. Abrindo parênteses aqui, esta pregação de maldição, amaldiçoada, porque a maldição, maldito todo quanto for pendurado na cruz. Jesus foi para a cruz pelos nossos pecados. Então a mensagem da cruz é loucura. E se a gente não vive esta loucura, a gente está fora do senso, está fora de equilíbrio. O cristão
o servo, o adorador, ele nunca está fora de moda. Ele não se enquadra no mundo, mas ele está bem com Deus. A ação do Espírito Santo está fresquinha na sua vida, no seu coração, no seu altar. Jesus tornou maldito, maldição, escândalo por cada um de nós. É só lembrar. Filho de Deus toma forma de homem, Filho de Deus vai à cruz pelos meus pecados, Filho de Deus morre por mim, o Filho de Deus tem um sacrifício, e esse sacrifício para os calvinistas é expiação limitada, para os arminianos é expiação aberta para todos também, é universal. Para o crente de verdade, é para todos quantos creem e aceitam o sacrifício de Jesus para a salvação. E daí, a gente vai caminhar como salvo neste mundo. Sal da terra, sim. Luz do mundo, sim. E quando a gente começa a blefar e a brincar com o mundo, isto sempre joga para o retrocesso, seja a igreja, seja o cristão em particular. Bom, então, não tem coach aqui, não tem coach aqui. Terapia, não tem. Divã, não tem. E como que a gente cura traumas? Ora. E como que a gente quebra maldição hereditária? Não tem também, é mentira. Quem criou a maldição hereditária do ponto de vista que afeta a igreja é alguém que queria tirar proveito dos fiéis. Se você é crente, aceitou a Jesus, sim, a maldição caiu, é o que a Bíblia está falando. Visita a iniquidade dos pais nos filhos, dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, mas uso de misericórdia até 1000 geração daqueles que me seguem. Então nós somos estes que são abençoados. Somos estes que têm uma possibilidade totalmente diferente. E aí, irmãos, pregamos a falência da capacidade humana, porque quem atesta o crescimento da condição humana é contra Deus. Não podemos atestar contra Deus a nossa capacidade, somos incompetentes diante dele. Jesus teve que vir, Jesus teve que morrer pelos meus pecados, Jesus teve que ir à cruz por mim, amém? Teve que ir à cruz por você. Se a onda hoje é desbloquear a mente para você pensar melhor e ganhar dinheiro, alguém que está aí candidato a presidente da república, né? É pastor, sei lá o que é, mas olha, desbloqueia a mente. Não, irmãos, sua mente não pode ser desbloqueada. Você é crente, sua mente ela está guardada em Cristo Jesus. A mente tem que ser cativa e não bloqueada, desbloqueada, cativa do Espírito Santo. Quem desbloqueia a mente abre para todas as possibilidades mundanas, secularizada, e todas as possibilidades nojentas que este mundo oferece também. Então, a onda não só é desbloquear a mente, como também a onda pregação, coach, né? Eu venho falando sobre isso há um bom tempo, e quero falar e ser enfadonho, ser até antipático falando nisto, porque não estamos aqui para extrair o máximo potencial do ser humano. Estamos aqui para testar. Ser humano é carente da misericórdia de Deus. Nada de bom nele. Nada. Tudo de bom vem de Deus. Então se olha para mim mesmo, olhando somente o que eu faço, é tudo ruim. Se olha para mim mesmo, olhando a minha possibilidade em Cristo Jesus, provavelmente esteja fazendo alguma coisa certa. Amém? Então não queira pertencer a este mundo, não queira arrazoar com este mundo, não queira ter contatos com este mundo, porque nada serve, irmãos. E aí o contrassenso do ser humano é que a Bíblia está ordenando para você crucificar a sua carne na cruz. E aí vem um coachzinho e está te ordenando a afirmar a sua capacidade e mostrar o seu máximo potencial carnal. Você é bom. E repete isso, faz um mantra, olha, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Fala isso 1000 vezes. Porque o nazismo propõe que 100 mentiras praticadas tornam-se uma verdade. Então se eu falo que eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, logo eu me presumo bom. E chega aqui um jovem Jesus e fala para ele, bom mestre. Ele olha para o jovem e fala, bom é só um.
é o Pai que está no céu. Praticamente ele está falando: eu não sou mestre e não sou bom, eu sou Deus. E se a gente compreende isso com muita naturalidade, irmãos, a gente não vai ver Jesus como alguns olham, do ponto de vista: olha, eu sou fã de Jesus porque ele é minha inspiração de pensamento. Bom, mas você é cristão? Não, eu sou um filósofo, meu nome é Clóvis. E aí, para mim, o melhor líder da história é Jesus. Capacidade cultural, não é? Não, mas ele morreu por você. Não, eu estou falando do Jesus histórico. O Jesus que nós servimos não é o histórico, é aquele que foi à cruz pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, hoje está à direita de Deus intercedendo por cada um de nós. É este Jesus que nós pregamos, é este Jesus que nós anunciamos. Então, crente tem que compreender: você foi chamado para ser louco, você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para fazer a diferença neste mundo. Você tem que brilhar, você tem que salgar. Alguém tem que olhar para você e ficar importunado, alguém tem que olhar para você e ficar incomodado, porque se isso não acontecer, não significa que você é alguém ranzinza, não, significa que você está brilhando, você está mostrando a diferença, e você tem que fazer a diferença. Você é sal, você é luz, você tem que brilhar. Você foi chamado para saquear o inferno. O inferno está aí, o inferno está a passos largos, consumindo gente o tempo todo. O cristão foi chamado para ir lá e resgatar, arrebanhar este povo, trazer para cá. Bom, e aí a gente trabalha isto como sendo a possibilidade de uma igreja inclusiva? Não, porque você pega o prostituto, pega aqui o homossexual, você pega aqui o tarado, você pega o ladrão, você traz para dentro da igreja, você prega o evangelho para ele, você tira a prostituição, você tira a ideologia de gênero, você tira tudo dele, e ele se transforma pela ação e pelo poder do Espírito Santo para uma mudança radical de vida. Bom, a igreja deve ser inclusiva. É quando se tem cadeirante, é quando se tem cego, é quando se tem surdo. Aí a gente chama a Tatiana, ela vem, ministra em Libras. A igreja é inclusiva por causa disto. Ela não é inclusiva porque aceita o homem dentro da sua prática, dentro da sua condição, sem transformação. Nisto ela não é inclusiva, porque todos quantos ouvem do evangelho, se não tiveram uma mensagem que transforme a sua vida e o seu coração, ele não ouviu nada. Amém? Fala para o seu irmão: faça a diferença. Você é grande, você pode, você tem potencial, Deus te regenerou, Espírito Santo habita em você, você é nova criatura. Não conforme com este mundo, transforme pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar. Fala para ele: qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então sejamos diferentes, irmãos. Não meça com o mundo. É até bom, olhe para o irmão santo, piedoso, de boas obras. Este irmão serve de referência? Serve. Mede com ele, queira ser igual a ele. Não queira ser ele, mas queira ser igual a ele. Caminha com ele, pede: olha, caminha comigo, me instrua, me discipula, ora comigo. Não seja esta coisa que fica mal resolvida aí no meio do caminho. Não é nem crente, não é nem mundano, não é nem espiritual, não é nem carnal, é uma coisa. Nós não somos coisa. Somos aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus e que foram, nesse contexto, regenerados para toda boa obra. O crente que não foi transformado, ele pode ser um zumbi. Mas aqui não estamos falando de zumbis, mas de homens que aceitaram a fé e homens que caminham, e quando caminham, com legitimidade. Quanto a Bíblia nos chama, nós vamos, e quando ela propõe: se humilha, nos humilhamos, e quando ela fala: agora toma sua cruz e siga, a gente pega e segue. Não seja arrogante, a gente deixa de ser. Não seja prepotente, abre mão disso. Me leva para o céu tudo isso? Não, então deixa eu abrir mão de tudo isso. Porque o que adianta eu ganhar o mundo todo e depois eu perco a minha própria alma? Não é? E aí, fechando esta mensagem, cabe a cada um de nós fazermos a escolha certa. Amém? Renúncia por glória secular, ostentação por humilhação, riqueza deste mundo
pelo reino de Deus? Você decide. Preciso me humilhar. Humilhe-se. Renunciar às práticas do mundo. Renuncia. O mundo não te leva para o céu. Mesmo porque a minha Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Então não confia no mundo. Bom, mas e a minha capacidade de gerir negócios ou capacidade de ser um bom empreendedor? Você é pastor? Sou. Então abre mão dos negócios. Sirva a Deus. A igreja tem uma ocupação secular? Tem. Então você pode esmerar nos seus negócios. Com santidade, com postura ética, espiritual, cristã. Não roube o dia do trabalhador, é o que Tiago está falando. Aí você pode ser rico. Mas os tributos estão caros. Pois é. Aí a quem tributo também. Não, mas eu vou sonegar. Não é bíblico, não é cristão. Amém? Deus nos tem chamado para sermos totalmente diferentes, irmãos. Se a gente não conseguir isto, a gente não é digno de falar: sou filho de Deus, aquele que me regenerou, aquele que me salvou e aquele que me garantiu vida eterna. Se nós queremos vida eterna, por nós mesmos não conseguimos, mas o Espírito Santo nos conduz. Semana passada ainda falei: o que é impossível ao homem é possível a Deus. Amém?